Caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança e é sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre o Concílio Vaticano II. Nessa última série de programas, estamos já na Constituição Dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium. E nessa segunda parte do programa que nós começamos na semana passada, nós vamos falar ainda da Igreja como povo de Deus, que é o título do capítulo 2 desse importante documento conciliar da Lumen Gentium. E aí traz um tema muito interessante a todos nós, que é o tema do sacerdócio comum dos fiéis. Porque na igreja nós temos dois tipos de sacerdócio. Nós temos o sacerdócio ministerial e temos o sacerdócio comum dos fiéis. O sacerdócio ministerial é o mais fácil da gente entender, porque é o que a gente mais vê na igreja. O sacerdócio que é exercido pelos bispos e padres. São eles que presidem a Eucaristia, presidem os sacramentos, porque foram personalizados por meio do sacramento da ordem na pessoa do Cristo cabeça. Então aí nós temos a importância do sacerdócio ministerial, que é uma continuação do ministério apostólico. Nós vamos ter ainda alguns programas para frente só para falar desse sacerdócio. E, claro, falar também do ministério diaconal, porque os diáconos não são ordenados em vista do sacerdócio, mas eles são ordenados para o serviço. Por isso que podemos dizer que o diaconato não exerce na igreja um sacerdócio, um ministério sacerdotal, como é dos bispos e padres. Mas a respeito desse assunto, vocês vão aguardar 2 programas que a gente preparou só para falar do ministério ordenado na igreja. Então eu queria voltar a essa distinção sobre sacerdócio ministerial e sacerdócio comum dos fiéis. Como eu dizia, o sacerdócio ministerial é aquele que é o mais comum da gente ver na igreja, da gente notar na igreja. Porque normalmente são os padres que estão presidindo as missas, realizando os outros sacramentos, dirigindo a igreja, pastoreando o povo de Deus. Mas existe o sacerdócio que é chamado comum dos fiéis, que, como o nome diz, é o sacerdócio que é comum a todos os batizados. Pelo batismo, nós fomos configurados a Jesus Cristo. Falamos no programa da semana passada desse sentido da igreja como corpo de Cristo. Então, ao sermos batizados, nós somos incorporados nesse corpo de Cristo. Logo, se Cristo, como nos ensina a carta aos Hebreus, é o nosso sumo e eterno sacerdote, por quê? Porque ele é o mediador entre Deus e o ser humano, que nos reconciliou com o Pai. E se nós estamos inseridos ao corpo de Cristo, nós também, pelo batismo, exercemos um sacerdócio, que é justamente o sacerdócio comum dos fiéis, que difere radicalmente do sacerdócio ministerial. Não apenas por uma questão funcional, ou seja, o sacerdócio ministerial faz coisas que os batizados não fazem. Não é só por uma questão funcional, mas por uma questão de essência. São dois tipos de sacerdócio essencialmente, ou seja, radicalmente diferentes entre si. Então, o sacerdócio comum dos fiéis é aquele que nos habilita por meio do batismo e da crisma, porque nós somos incorporados a Jesus Cristo. Portanto, somos chamados, como batizados, a sermos esses intercessores pelo mundo. Como Jesus que está diante do Pai, intercedendo por nós. Isso é fantástico, essa imagem do Cristo mostrando as suas chagas gloriosas diante do Pai, intercedendo por nós. Como nós dizemos no hino do Glória da Missa. Ele que intercede por nós junto do Pai. Por isso que as nossas orações também de conclusão, por exemplo, da oração coleta, que é rezada no início da liturgia da palavra, é sempre o por nosso Senhor Jesus Cristo, por Cristo nosso Senhor, porque Ele de fato é o intercessor que está diante do Pai, rogando por nós. E nós, pelo batismo, estamos unidos a Ele. Somos o corpo de Cristo.
logo também pelo sacerdócio comum dos fiéis, nós somos chamados a interceder pelo mundo, a rogar pelas necessidades do mundo. Por isso que em toda a celebração da missa, nós somos convidados a fazer as preces dos fiéis. Mas não só aí, na nossa vida de oração, nós, pelo batismo, recebemos como tarefa rezar pelas necessidades do mundo inteiro. Rezar pela paz, rezar pelo progresso dos povos, rezar pela harmonia social, rezar, claro, também pelas necessidades, enfermidades, guerras, tribulações, catástrofes que atingem as pessoas no mundo inteiro. Então isso é muito bonito, saber que nós fomos constituídos pelo nosso batismo intercessores. Uma segunda característica que nós podemos tirar também do sacerdócio comum dos fiéis é o fato de nós somos agora canais de bênção para o mundo. Então podemos levar a bênção de Deus, levar um sinal do amor de Deus ao mundo. É tão bonito os pais que abençoam os filhos, os avós que abençoam os netos. Então nós podemos sim ser canais dessa bênção de Deus, ser canais do amor de Cristo, que já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no dia do nosso batismo. Então, há esses dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio comum dos fiéis, que nos vem pelo sacramento do batismo e da crisma, que é uma coisa comum a todos os batizados, e temos o sacerdócio ministerial, exercido pelos bispos e padres. Então, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. E o sacerdócio comum dos fiéis, por sua vez, está a serviço do mundo inteiro, da evangelização e do anúncio ao mundo inteiro. Então, não importa, sacerdócio sempre é serviço. Como Jesus Cristo é aquele que veio para servir e não para ser servido. A Lumen Gentium, no número 11, analisa o sacerdócio comum dos fiéis a partir da celebração dos 7 sacramentos que compõem a vida cristã. Isso aqui também é muito interessante da gente entender. Por exemplo, o batismo. O batismo é aquele que nos incorpora à Igreja de Cristo. Realmente é uma consagração por meio do óleo do Espírito Santo. Nós somos ungidos com o óleo e somos então unidos à Igreja, incorporados à Igreja, membros do corpo de Cristo. A crisma é para nós, segundo a Lumen Gentium 11, uma maior união com a Igreja. Porque agora nós chegamos à completude da iniciação cristã. Como Cristo que é ungido do Pai, nós também nos enchemos do Espírito Santo. Recebemos a plenitude do Espírito Santo. E agora somos sinais da consagração de Cristo no meio do mundo. A Eucaristia ligada ao sacerdócio comum dos fiéis, representa a unidade do povo de Deus. Nós comungamos do mesmo corpo de Cristo. Agora somos, sacramentalmente pela Eucaristia, também esse corpo de Cristo. E nos unimos, portanto, uns aos outros. É o mesmo pão que nós comungamos, é o mesmo corpo que nós comungamos, é o mesmo sangue que nós bebemos em cada missa. Então, ele gera também essa unidade entre nós. A unção dos enfermos é em vista do bem do povo de Deus. Nós somos esse povo messiânico e Cristo é aquele que vem sarar todas as enfermidades, vem dar início a uma nova era, não mais marcada pelo pecado e pela enfermidade, mas pela abundância da graça de Deus. Então, é esse sentido da unção dos enfermos. Já o sacramento da ordem, como nós falamos já da relação sacerdócio ministerial, sacerdócio comum dos fiéis, o sacramento da ordem está ligado à missão pastoral no povo de Deus. Então, aqueles que foram constituídos pastores desse povo, em nome do próprio Jesus Cristo.
O sacramento da penitência, que por muitos séculos na igreja foi tido como um sacramento muito privado, agora é recuperada essa dimensão comunitária. Não é que a igreja vai fazer confissão comunitária de pecados, não é isso. A confissão dos pecados continua sendo feita de maneira individual, mas agora se reabilitou essa dimensão comunitária do sacramento. Por exemplo, podem ser feitas celebrações penitenciais, como a liturgia da palavra penitencial, e dentro dessa celebração as confissões individuais, realçando assim o caráter comunitário do sacramento, que tem como finalidade, em ordem ao sacerdócio comum dos fiéis, estabelecer a paz e a comunhão com a igreja. Por último, o sacramento do matrimônio e a sua relação com o sacerdócio comum dos fiéis está que o matrimônio estabelece uma igreja doméstica, ou um santuário doméstico da igreja. Isso também é algo fundamental para as nossas famílias. Que o matrimônio tem essa finalidade da santificação não só dos cônjuges, mas também da santificação dos filhos, por meio, então, de uma verdadeira igreja doméstica. Por isso a importância dos pais rezarem com seus filhos, meditarem a palavra de Deus com seus filhos, transmitirem a fé. Às vezes apenas se terceiriza, não quero nem usar essa palavra terceirizar, mas se delega apenas aos catequistas ou a uma escola católica, que tem a sua importância. A catequese é algo fundamental dentro da igreja, da iniciação cristã. Mas a primeira missão de transmitir a fé aos filhos é dos pais. Então vocês, pais, não podem se furtar a essa missão. Vocês, pelo sacramento do matrimônio, são uma igreja doméstica. Então, são chamados assim a ter momentos celebrativos também em casa. Eu conheço experiências de famílias que, por exemplo, rezam as laudes com seus filhos aos domingos e ali proclamam o evangelho, colocam o evangelho na realidade dos filhos, dão uma pequena catequese aos filhos. Então, isso tudo são formas de transmitir a fé e é algo fundamental desde sempre na igreja, mas sobretudo no mundo de hoje. No mundo de hoje que a gente vê cada vez mais um distanciamento à fé cristã. Então, vejam que todos os sacramentos têm uma profunda ligação com o sacerdócio comum dos fiéis. Então, nós somos chamados a valorizar também esse tipo de sacerdócio. Mais recentemente, o Papa Francisco fez um sínodo na igreja. E a sinodalidade tem como um dos seus fundamentos doutrinais exatamente aí, o sacerdócio comum dos fiéis. Ser um povo sinodal, ou seja, ser um povo que caminha junto, um povo que vive na comunhão graças ao mesmo batismo recebido. São Teodoro de Mopsuestia, que é um dos autores da Igreja Antiga, um padre da Igreja Antiga, ele explica aquela saudação da missa, que em muitos países ainda é rezado assim, mas nós aqui no Brasil não respondemos dessa maneira. Quando, por exemplo, o padre diz, o Senhor esteja convosco, e na tradução em latim e em muitas línguas se diz, e com teu espírito. Nós aqui no Brasil dizemos, ele está no meio de nós, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco. Mas Teodoro de Mopsuestia explica qual é o sentido dessa resposta? O Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde, com teu Espírito. E qual é a explicação dada por Teodoro? Exatamente aí, o sacerdócio comum dos fiéis. Porque o Espírito Santo que eu recebi no dia do meu batismo foi o mesmo Espírito Santo que você também recebeu. Então existe uma comunicação, existe uma comunhão desse mesmo Espírito. Logo, o Senhor está conosco, porque o Espírito é o mesmo Espírito que está sobre nós. E é esse mesmo Espírito que gera a comunhão. Lumen Gentium, capítulo 12, também, o número 12, desculpe, fala de algo também importantíssimo para a gente entender essa identidade da igreja como povo de Deus, que é a ideia do sensus fidei de todos os batizados. O sensus fidei, que é uma expressão em latim que nós traduzimos para o português como senso de fé.
Então, há um senso de fé de todos os batizados. E aqui está também um dos fundamentos da sinodalidade. Então, vamos entender melhor o que é esse sensus fidei. É a compreensão do povo de Deus como um sujeito, e não apenas como súditos da igreja. Porque em algumas épocas da história da igreja, se deu muito valor à igreja como uma sociedade jurídica perfeita. Ou seja, há uma dimensão jurídico-canônica da igreja. E aí se usava essas expressões dos fiéis como súditos da igreja. Mas na realidade, quando não é que está errado essas expressões, esse tipo de abordagem, mas o Concílio Vaticano II, sem excluir esse tipo de abordagem, fez um retorno de fato às fontes. E aí foi redescobrindo algumas coisas que estavam meio que esquecidas. Claro, elas nunca desapareceram, nunca foram negadas da história da igreja, mas não se dava tanto destaque a determinadas dimensões, e uma delas é esse sensus fidei, ou seja, esse senso de fé que todos os batizados receberam, de modo que nós somos um sujeito também ativo na igreja. O sensus fidei também é a infalibilidade no crer de todos os batizados, desde os bispos até o último fiel leigo. Então, a infalibilidade, ou seja, a inerrância. Não é possível equivocar no crer. O povo de Deus, desde os bispos até o mais último fiel leigo, quando professa aquela mesma fé, ele é infalível, ele não erra no crer. Quais são as condições, então, para exercer esse sensus fidei, ou seja, para expressar essa infalibilidade no crer? A primeira condição deve exprimir um consenso universal, ou seja, deve ser de fato algo que todos têm como verdade de fé, desde os bispos, como eu dizia, até o último fiel leigo. Então, toda a igreja. Segunda condição, deve se referir à revelação divina. Não é qualquer coisa, não é um fato político, não é um fato social, ideológico, tem a ver com o patrimônio da revelação. E a terceira condição é que seja reconhecida pelo magistério da igreja. Ou seja, os papas, os bispos, eles também, claro, como aqueles que exercem esse carisma de governo da igreja, aquele carisma de discernimento, continuação do carisma apostólico, eles precisam reconhecer também que aquela verdade que é crida por todos como consenso, que refere-se à revelação, de fato vem do Espírito Santo, de fato vem do próprio Deus. E por que ele é uma das bases da sinodalidade? Porque se nós também recebemos o Espírito Santo, a nós foi dado um discernimento a respeito da igreja. A cada batizado foi dado um discernimento a respeito da missão da igreja. Por isso é importante escutar o povo de Deus. É isso que faz a sinodalidade. Não é criar na igreja uma democracia, como muitas pessoas não estão entendendo o que é a sinodalidade. Nem usar a sinodalidade como um cavalo de batalha ideológico, onde eu vou usar agora para ficar inserindo doutrinas estranhas à fé, sobretudo na ordem da moral cristã. Não é esse o sentido. A sinodalidade é uma coisa que não foi inventada pelo Papa Francisco, é algo que está lá no início da igreja. São João Crisóstomo mesmo diz que a igreja é sínodo, ou seja, trata como sinônimos. E graças a esse sensus fidei que nós recebemos, ou seja, a esse sentido de fé que está dentro de nós, graças ao Espírito que nós recebemos, nós temos um discernimento a respeito da fé. Nós temos um discernimento a respeito do que é a verdade cristã, revelada pelo próprio Deus. Ou um discernimento concreto a respeito do que se deve agir naquele momento na igreja, na minha realidade local de igreja, na minha paróquia, na diocese. Então, é muito importante o exercício da sinodalidade, porque a gente valoriza isso, o sacerdócio comum dos fiéis, esse senso de fé que está em todos os batizados. E por que eu dizia que não é transformar a igreja numa democracia?
porque escutando o povo de Deus, o discernimento a ser feito será pela hierarquia da igreja, por aqueles que têm os carismas de governo, que é o Papa e os bispos. Então, a sinodalidade é uma forma de escutar, como diz o Apocalipse, aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas. Mas, claro, o discernimento final do que fazer, da decisão a ser tomada, cabe àqueles que exercem o ministério de governo na igreja, que são o Papa e os bispos. Também dentro desse tema do senso de fé, do sensus fidei, nós temos os carismas. Os carismas que são expressão do caráter profético do povo de Deus. E aí a gente pode, por exemplo, notar vários carismas que surgiram na igreja ao longo de sua história. Carismas, por exemplo, ligados, como o próprio Paulo nas cartas aos Coríntios, já aparece ali algumas listas de carismas tentando, nos ajudando a entender o que é isso. Eles sempre surgem em vista da edificação da igreja, como um ministério de serviço. Então, aqueles que têm o carisma do ensino, aqueles que têm o carisma de governo na igreja, aqueles que têm o carisma para as obras de caridade, aqueles que têm dentro da igreja um carisma profético, de anúncio do evangelho, aqueles que simplesmente têm o carisma de catequistas. Há também várias ordens, várias congregações na igreja que surgiram também inspirados por um carisma. São Francisco de Assis foi alguém que foi inspirado pelo carisma, um carisma franciscano, que assim a gente chama, né, de evangelizar, de uma espiritualidade que é própria, mirada no Cristo pobre, na identificação do Cristo pobre. E assim também nós temos vários carismas, o carisma beneditino, a contemplação, a vida monástica, o carisma da ordem dominicana, de muitas outras congregações que a gente existe. Todas elas estão fundadas num carisma, ou seja, num algo que foi dado pelo Espírito Santo. Agora no Vaticano II, nós temos essas novas realidades na igreja. Todas elas também são carismas que o Espírito Santo vai surgindo sempre com uma finalidade, a edificação do povo de Deus. E não existe, claro, oposição entre carisma e hierarquia, como muitos acham. Ah, não. Aqui não entra hierarquia, aqui é o carisma. Ou então essas ideias pegam e fazem interpretações equivocadas daquela passagem. O Espírito Santo sopra onde quer. Então, o Espírito Santo sopra onde quer, tudo aqui é carisma, a gente não precisa do ministério dos bispos aqui. Não, não é esse o sentido, porque o próprio ministério episcopal é um carisma. O próprio exercício do ministério ordenado é um carisma. Então, a gente não tem como contrapor hierarquia à instituição. Seria errado pensar assim. Mas nós somos chamados a entender a igreja como esse povo que vive na diversidade de ministérios e carismas, cada um com seu carisma. Claro, respeitando também a ação do Espírito Santo, que de fato ele inspira o povo de Deus, ele suscita diversas iniciativas, espiritualidades, missões, sempre em função do anúncio de Jesus Cristo, da edificação do reino de Deus. Então temos que olhar os carismas como uma riqueza dentro da igreja, não como alguns acham, como uma forma de instituir uma espécie de anarquia. Não é esse o sentido dos carismas, porque senão eles não seriam genuínos. Eles existem exatamente no seio da igreja como uma forma de edificação de todo o povo de Deus. Lumen Gentium número 13 nos fala da universalidade do único povo de Deus. Aí também vem um dos sentidos do nome da nossa igreja, Igreja Católica. Católico significa universal. Universal, um dos sentidos de universal é isso, que está presente, que contém pessoas de todo o mundo. É uma igreja que é uma família de Deus que está espalhada por todos os povos. E essa presença do povo de Deus nas culturas, nos povos, essa presença universal da igreja, ela é qualificada por 3 verbos.
purificar, elevar e consumar. Ou seja, os valores, as riquezas e os costumes dos vários povos, eles são assumidos pela igreja como um dom de Deus, mas é necessário também uma purificação da cultura, porque a gente sabe que a cultura é humana, logo também ela tem ali algo de pecado, algo de mal, porque também a gente pode cair nessa tentação. Ah, não, a gente tem que respeitar a cultura, respeitar a cultura. Claro que a gente tem que ver a cultura como um dom de Deus, mas também como ela é um produto humano, ela tem também as marcas do pecado. Então, quando se evangeliza, quando se acolhe e se valoriza as culturas dos povos, esses 3 verbos são fundamentais. O primeiro dele é purificar. Então, purificar as marcas de pecado que existe na cultura. Elevar essa cultura como um dom de Deus e consumá-la na salvação, ou seja, trazendo para a igreja aquilo que de fato já foi purificado, elevado e consumado. Por isso que a gente fala de inculturação na igreja, que é justamente a valorização das riquezas culturais dos povos, que já foram purificados, elevados e consumados, e agora pode ser patrimônio e expressão de fé também, não só daquele povo, mas de toda a igreja. E aí o Concílio Vaticano II nos apresenta também a importância do desenvolvimento de uma eclesiologia de comunhão. Eclesiologia é uma palavra que se refere à doutrina sobre a igreja, né? Então, ele pedia muito isso, que nós valorizemos essa eclesiologia de comunhão na igreja, sobretudo entre as dioceses, que também são chamadas de igrejas particulares, por meio dessa mútua comunhão. É por isso que foram surgindo várias iniciativas que, aliás, por exemplo, aqui no Brasil já existia de uma conferência nacional de bispos, mas que foi reforçado e foi estimulado também pelo ensino que nos traz a Lumen Gentium, dessa comunhão que deve existir entre as igrejas particulares. Por isso a ideia de uma conferência nacional de bispos, por isso a ideia de uma província eclesiástica que reúne um grupo menor de dioceses, que pode então estreitar mais ainda os laços de comunhão, de solidariedade, de ajuda mútua. Claro, tendo sempre o primado petrino, ou seja, o primado do Papa, como fonte e garantia de unidade e diversidade de toda a igreja. Então isso é fundamental, né? Ter o Papa, o ministério de Pedro, como garante da unidade de todas as igrejas particulares. A Lumen Gentium ainda nos fala uma coisa importante, de que todos os homens são chamados à unidade católica. Estão ordenados ao povo de Deus. Nem todos farão parte da igreja, mas aqueles que Deus elegeu farão parte da igreja e os outros serão iluminados, receberão um sinal da igreja e assim também poderão experimentar a graça do amor de Cristo. Então, quais são os diversos modos dessa ordenação ao povo de Deus? Em primeiro lugar, aqueles que pertencem à igreja, ou seja, os católicos. Esses já são parte do povo de Deus. Então, estamos na plena comunhão. Mesma comunhão de fé, dos sacramentos, comunhão também com o Papa e os bispos. Depois existe uma comunhão parcial com os cristãos não católicos. Ou seja, são aqueles que não estão em comunhão plena com a igreja, mas estão em comunhão parcial, porque acreditam no Cristo, têm a palavra de Deus. Em alguns casos, como as igrejas ortodoxas têm vários dos sacramentos, eles também têm bispos, só não estão em comunhão plena com o Papa. Ou no caso do mundo protestante, eles têm o sacramento do batismo, reconhece Jesus como seu Salvador. Então existe entre esses cristãos não católicos e nós uma comunhão parcial. E por fim, existe ainda com os não cristãos, mas que acreditam em Deus, que acreditam no Deus verdadeiro, que acreditam, por exemplo, no Deus único, que acontece com o judaísmo, que acontece com o islamismo, ou ainda com as outras religiões, mas que acreditam em Deus.
Então, esse é o sinal da igreja como povo de Deus, chamado a ser sinal de comunhão. Comunhão com os homens do mundo inteiro. Claro, essa comunhão plena com os católicos, a comunhão parcial com os cristãos não católicos, depois uma comunhão menor com aqueles que acreditam em Deus. Mas essa é a nossa vocação, queridos irmãos e irmãs, como membros da igreja, sermos esse vínculo de unidade, sermos esses sinais do amor de Deus no meio do mundo, salgarmos, iluminarmos, fermentarmos o mundo com o amor e a comunhão, que é um dom do Espírito Santo. Então, assumamos a nossa vocação de povo de Deus, assumamos a nossa vocação de povo da aliança, de povo messiânico, e demos graças ao Senhor, porque nós fazemos parte do seu povo santo. Então, assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema do Concílio Vaticano II. Até lá e que Deus abençoe.